Direto de Brasília. Para falar com a repórter Luciene Landim, trazendo informações aqui para o nosso ouvinte na manhã de hoje, a respeito da viagem ou das viagens esperadas por aliados do presidente Lula, para saber onde será possível tê-lo num palanque. Luciene, muito bom dia. Olá, Ibrahim, bom dia para você, bom dia, Thalita, bom dia aos nossos ouvintes da FM O Tempo. Então, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ainda não tem nenhuma agenda dedicada exclusivamente para a campanha nesse segundo turno das eleições, mas ele deve mesclar, e a gente já tem alguns lugares, algumas cidades, até a semana que vem, ele deve mesclar essas atividades de campanha com agendas institucionais. Por exemplo, na sexta-feira, ele vai a Fortaleza, no Ceará, onde deve participar de lançamentos do Minha Casa Minha Vida, o programa habitacional, deve dormir na cidade, e no sábado participar de agendas de campanha do candidato à prefeitura da cidade, Evandro Leitão, do PT, que recebeu 34% dos votos e vai para o segundo turno contra André Fernandes, do PL, que ficou com 40%. Então, esse é um exemplo de cidade que o presidente deve cumprir a agenda institucional e aproveitar para fazer esses atos de campanha, de participar de campanha de candidatos que o interessam, que tem ligação, que tem possível ligação com o governo dele. E aí Lula deve, então, dormir em Fortaleza, participar desse ato de campanha de Evandro Leitão, e no sábado deve seguir direto para Belém, no Pará, para participar da Romaria do Círio de Nazaré, a convite do governador Helder Barbalho. E aí, da mesma forma, ele deve sinalizar apoio ao candidato à prefeitura Igor, do MDB, que ficou com 44%, contra delegado Helder Mauro, do PL, que ficou com 31%. E na semana que vem já tem prevista a ida do presidente Lula a Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, para a reinauguração, para a reabertura, na verdade, do aeroporto Salgado Filho, o aeroporto da cidade que ficou inundado pelas fortes chuvas de maio, que devastaram praticamente todo o estado, e vai ser reaberto, então, à população. Da mesma forma, é uma cidade que Lula deve visitar e que tem interesse em um candidato nesse segundo turno das eleições. Na capital do Rio Grande do Sul, Maria Rosário, do PT, ficou com 26% na disputa pela prefeitura e vai voltar às urnas no dia 27 de outubro contra Sebastião Melo, do MDB, que ficou com 49%. Ontem, o ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, confirmou que o presidente Lula vai estar na campanha dos candidatos que apoia nesse segundo turno, mas, claro, respeitando a agenda oficial de campanha. E lembrando, a gente já falou aqui na FM O Tempo hoje, mas lembrando que Padilha também confirmou o apoio de Lula a Fuad Noman, do PSD, em Belo Horizonte, que vai disputar contra Bruno Engler, do PL. Então, nesse segundo turno, são 52 cidades que vão ter eleição, que passaram para essa segunda fase, sendo 15 capitais. Thalita, Ibrahim. Luciene, deixa eu lhe perguntar apenas um ponto. Não sei se essa informação está dada também pelo governo. A gente viu no primeiro turno o presidente Lula terceirizando um pouco dessa participação dele nas campanhas, muito para não melindrar os seus aliados, mas utilizando o corpo de ministros para fazer esse tipo de entrega. Em Belo Horizonte, por exemplo, nós tivemos algo exatamente assim. Agora, pelo que eu entendo, os ministros vão ficar um pouco de segundo plano, e é o presidente quem diretamente pretende ir nos eventos mais presencialmente, com as entregas que o governo federal julga serem importantes naquelas cidades onde há participação de candidatos petistas, né? Então, Ibrahim, o ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, disse ontem que o presidente deve participar das campanhas respeitando essa agenda institucional, a agenda oficial que ele deve cumprir. No primeiro turno, Lula chegou a dizer até em um comício que ia participar, respeitando também, inclusive mais aos finais de semana, em que ele tem menos compromissos. Mas, claro que no segundo turno, a campanha ela é direta entre dois candidatos. Então, a imagem do presidente Lula é uma, e a imagem dos atores políticos que circulam com o presidente Lula é outra. O eleitor vê mais diretamente, vê mais engajamento nessa presença do presidente Lula ao lado desses candidatos que vão ao segundo turno. Mas, claro, a gente falou que são 52 cidades que vão ter segundo turno, sendo 15 capitais, 15 cidades maiores, que o presidente possivelmente não vai conseguir ir em todas e vai colocar esse corpo ministerial dele em campanha também para subir nos palanques
palanques com os candidatos por uma questão de agenda e também porque esses ministros que integram o governo também representam, de certa forma, um apoio do presidente Lula a esses candidatos que estão disputando o segundo turno. Ibrahim, Thalita. E vamos aguardar, né, para ver se por acaso o presidente Lula desembarca aqui, Guilherme Ibrahim, e se vier, vai ficar feio para Rogério Correia, né? Não teve a possibilidade o candidato petista no primeiro turno de ter o presidente fazendo entregas, fazendo apresentações que fossem mais fortes, para dar mais robustez à campanha de Rogério Correia. O candidato se disse satisfeito com o que era possível, mas efetivamente o recado dado por Lula foi confirmado, né? Ele chegou dizendo: não vou entrar em disputa que tem aliados e o PT. E foi exatamente o que fez. E se apressou já em colocar o time em campo para agora colocar uma candidatura que poderá fazer uma simbiose aí entre esquerda e o prefeito Fouad Noman.